Olá, seja muito bem-vindo à super aula Super PROC-V. Essa aula faz parte do projeto Excel do Futuro. Eu sou o Eduardo Roberto e seja muito bem-vindo a essa aula. Então, se você está revendo essa aula, provavelmente você recebeu o link para acessá-la, porque ela não está disponível no meu YouTube. E também você terá o link para baixar o material. Então, baixe o material, dá um pausa. Baixe o material e para que você possa acompanhar essa aula de forma efetiva. E logo de cara eu vou te dar, não um, não dois, não três, 4 motivos por que você deve assistir essa aula até o final. Então vamos lá. Primeira coisa, a Super PROC-V, os 4 super motivos para que você assista essa aula. Primeiro, se você não sabe, mas quer saber como usar o PROC-V como alternativa a várias funções C, empilhadas, como por exemplo essa fórmula gigante C aí, por uma fórmula muito mais simples, então fique aqui com a gente. 2. Criar um PROC-V com colunas automáticas ou semiautomáticas. Eu vou mostrar para vocês como é que faz isso aqui dentro dessa aula, para que evite erros desse tipo como os que estão na tela. 3. Usar PROC-V para cálculo de faixa salarial, comissões de vendas, avaliação de clientes, avaliação de funcionários ou de alunos. E 4. Saber de tudo que é mais importante sobre o PROC-V. Bom, primeiro deixa eu me apresentar, eu sou Eduardo Roberto, sou especialista em Excel, tenho mais de 20 anos de experiência com essa ferramenta e sou certificado pela Microsoft como Excel Expert, mas isso não é mais importante, tá? Nós temos esse projeto, o Excel do Futuro, é um projeto, aulas online, onde nós temos uma oficina para destravar definitivamente as suas habilidades com o Excel. Muito bem, por que oficina? Porque você terá 3 tipos de elementos, é baseado no ICE, de informação, conhecimento e experiência. Nós teremos mais de 50 aulas gravadas, aulas complementares com dúvidas, super aulas como essa, onde vamos falar sobre tabela dinâmica, PROC-V, função condicional, soma Cs. Serão aulas complexas e você deve, nesse momento, se preparar para receber muito conhecimento e experiência. Teremos aula ao vivo comigo, onde eu vou poder desenvolver casos práticos e casos dos seus problemas do dia a dia. Vamos juntos resolver, dar alternativas para isso. Muito bem. Ele está inserido dentro desse projeto no Excel do Futuro, onde tem 12 módulos, que é o que você precisa saber. E se você acha que o Excel do Futuro é importante para você, pode te ajudar no seu dia a dia, então inscreva-se já aqui, dê um botão aqui logo abaixo, onde você poderá participar desse super projeto Excel do Futuro. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu já ajudei centenas de pessoas com esse método e eu tenho certeza que você nunca viu nada como isso. Isso será muito útil para o seu dia a dia, ok? Então, nesse momento, ative o modo aula, desliga o celular, imerge, porque nós vamos demorar aí uns 40, 50 minutos nessa aula, mas eu tenho certeza que você vai parar de uma vez de apanhar do PROC-V. Essa é a nossa proposta, é saber o que é mais importante. Claro que tem muita coisa para aprender, mas nós vamos focar no que é mais importante para o seu dia a dia, para o seu desenvolvimento pessoal. Muito bem? Então, baixou o material? Estão comigo? Então vamos lá. Vamos à aula. Muito bem, primeiro é importante entender que PROC-V está na busca, é uma função de busca, e PROC é porque procura na vertical ou procura na horizontal. Legal? Ele faz uma busca, ele faz uma procura. Então é uma das funções mais populares dentro do Excel, uma das queridinhas de todo mundo. Mas ela é importante por quê? Porque você consegue, dentro de bases gigantescas, através de uma chave, de um ID, de um nome, de um CNPJ, de um CPF, achar as outras características, o e-mail, o endereço, a pessoa de contato, telefone de contato, não importa. Você pode achar N coisas, legal? Então vamos ver como é que isso aí funciona e como é que isso pode ser útil para o seu dia a dia, legal? A função PROC-V permite pesquisar valores em determinada coluna. Então ele precisa de uma tabela, né? E ele basicamente, a sintaxe tem 4 elementos. O valor procurado, né? O valor procurado, está aqui, ó, o valor procurado, matriz tabela, deixa eu ver minha mouse, cadê meu mouse aqui? Opa, está aqui. Valor procurado, matriz tabela, número da coluna e o tipo de busca que ele tem que fazer. Tá? Então vamos entender cada um deles. Basicamente, o valor procurado, espera-se no valor procurado um valor único, né? Um ID, o nome, deixa eu ver se está tudo certo aqui, está tudo certo. Beleza, o ID, o nome, o CNPJ, o CPF, tá? Então é um valor. Então, normalmente eu indico uma célula nesse campo, nesse valor. Aí eu vou para um ponto e vírgula e vou marcar uma matriz.
Daí a primeira regra importante. PROC-V, ele sempre vai procurar na primeira coluna da matriz que você selecionar. Então, se você está procurando o CPF, numa tabela que tem CPFs, a primeira coluna tem que ser o quê? CPFs. Se você está procurando CNPJ, a primeira coluna tem que ser o quê? CNPJ. Né? Edu, se tiver para a direita, se tiver para trás, aí não funciona, nós vamos ver como é que resolve isso. Tá? Mas sempre da esquerda para a direita, ou seja, ele sempre anda desse jeito, tá? Então, eu primeiro marco o valor procurado, depois a matriz eu espero um intervalo. Edu, pode ser uma coluna? Pode ser uma coluna. Mas não é usual, normalmente você marca mais de uma coluna para você, porque você está com ID e você quer o e-mail, você está com o CPF e quer o nome da pessoa, e assim sucessivamente. Então, normalmente não é usual fazer isso. E aí o terceiro argumento é qual coluna você quer, coluna 1, 2, 3, 4, sempre contando as colunas que tem dentro da matriz que você selecionou. Claro, não pode ser maior, não pode ter mais colunas do que a matriz. Se você marcou 4 colunas na sua matriz, você não pode pedir a quinta, ele vai dar erro. Legal? E o último é se é uma busca exata ou aproximada. Aí vai indicar para o PROC-V o seguinte, ou para o PROC-H, se você quer que o valor seja exatamente igual àquele, ou se ele pode ser aproximado. Para isso existem regras. 99% das vezes a gente usa o valor exato, ou zero ou falso. Ou então se você usa um ou deixa em branco, não põe nada, ele vai assumir que é o valor aproximado. Perfeito? Muito bem, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos aqui, nesse caso, eu escrevo PROC-V, abre e fecha parênteses, Shift F3, ele já me aciona o argumento de função. Primeiro, o que ele me pede é o primeiro valor procurado. Como eu falei anteriormente, o valor procurado é sempre uma célula. Clico aqui, é o ID que eu quero. Perfeito? Vou para uma próxima, seleciono a tabela. Tenho que pegar o cabeçalho? Não precisa, tá? Eu posso pegar, mas também não é obrigatório. Vou selecionar daqui, só que eu tenho que selecionar primeiro o ID, por quê? Porque é o que eu estou buscando. Veja aqui, selecionei do B11 até o F17, ou seja, eu peguei tudo que está em roxinho aqui. Legal? Posso usar F4 para travar, eu acho que é de bom grado travar, porque muitas vezes você faz essa fórmula, copia, e se você não trava, ele começa a mudar o range, ele começa a avaliar outras coisas, vai dar tudo errado. Legal? E o número da índice de coluna, eu quero o quê? Eu quero o e-mail. O e-mail tem qual coluna? Está na coluna E. A coluna E é 5, Edu. 1, 2, 3, 4, 5. Não, errado. É a coluna 4, porque da minha matriz começou na B. Então a B é 1, a C é 2, a D é 3 e a E é 4, porque eu comecei da B. Então por que você não começou da A? Porque na A não tem o ID. Então não tenho como começar da A, eu tenho que começar da B. Perfeito? Então 4. E o 0 e 1 vai indicar se é exato ou aproximado. O 0 ou falso indica exato, o 1 verdadeiro. Ou se você deixar em branco, não por nada, porque esse não é... Veja que ele não está em negrito, não é obrigatório o preenchimento desse campo. Legal? E ele já dá aqui para você qual é a resposta. Olha aqui, a resposta que ele vai trazer é Paulo Coelho. Legal, dou OK e pronto, está fechado. Está feita a fórmula. Então, do ID 12 é Paulo Coelho. Se eu colocar 2, ele vai trazer a Maria Oliveira aqui embaixo. Agora, detalhe, ele vai trazer o primeiro que ele encontrar. Se eu chamar o 10 aqui, se eu mudar ele para 2, ele passa a ser Carlos Silva. Por quê, Edu? Ele tem números 2, ele começa a procurar. A hora que ele achou, ele para. Então, eu brinco que o PROC-V é preguiçoso. Ele basicamente vai parar no primeiro que ele achar. Legal? Então, cuidado com isso. Se você tiver na sua base números duplicados, ele vai achar o primeiro, perfeito? Então, garanta que a sua base esteja, se você está uma base de cadastro, que ela tenha valores únicos, porque senão ele terá o primeiro, legal? Então vamos lá, aqui tem toda a descrição, se você baixar o material tem tudo descritivo, bonitinho, cada caso que você precisa. Os erros mais comuns, erro de valor é quando o índice for menor que 1, por exemplo. Referência é quando você põe vamos supor que eu marquei aqui 1, 2, 3, 4, 5. Se eu colocar aqui coluna 6, se eu pedir coluna 6 para ele dá erro de referência. Ele fala que não tem, vou dar um Ctrl Z, porque eu marquei um número de coluna que não tem. E o último erro aqui é o erro de ND, é quando ele não encontra. Por exemplo, ele não tem o número 5, é o ID 5. Ele dá ND dizendo que não achou o valor. Então, isso é muito interessante, que às vezes a gente usa isso para exatamente identificar que se o valor está ou não dentro daquela tabela. Perfeito? Legal? Muito bem. Esses são os principais erros. E aqui embaixo, dicas importantes. Na matriz, sempre a primeira coluna será de busca. A busca sempre traz o primeiro valor, como eu falei. Não difere maiúsculo ou minúsculo. Então, independe se é maiúsculo ou minúsculo. Se você incluir ou remover colunas causa erros,
Isso é muito comum, vamos mostrar isso. E 99% das vezes a gente usa o valor exato zero ou falso, tá? E podemos usar o caractere coringa também, é uma dica importante que também nós vamos ver nessa aula. Vamos tomar uma aguinha, mudar de guia. E vamos fazer um novo exemplo. Muito bem, lembrando que essa aula pertence ao módulo Excel do Futuro. E se você quer saber mais sobre Excel do Futuro, clica no botão aqui embaixo e depois você volta aqui e assiste essa aula. Tenho certeza que você vai gostar. Legal? Muito bem, tem uma planilha, eu vou criar aqui um modelinho de um formulário de orçamento. Eu tenho uma tabela, onde eu tenho código, descrição e preço unitário, e aí eu quero criar um formulário para que o vendedor preencha, selecione aqui os itens, ele já acerte a quantidade e o preço unitário, aí ele preenche o valor em amarelinho e já me dá o orçamento total. Legal? Então vamos lá, vamos fazer bem simples, hein? Ó, PROC V. Valor procurado, pessoal, valor procurado está aqui o código, ponto e vírgula. Eu preciso selecionar tudo aqui, ó, as três? Não, posso selecionar, eu só quero a descrição, posso selecionar só os dois. Mas eu poderia selecionar? Poderia, não tem problema nenhum, tá? Então, F4 para travar, travei 2. Qual que é o segundo? Eu quero a segunda, perfeito? 2. Olha, 2, ponto e vírgula, 0 que eu quero exato e pronto, fechou. Ok, olha, 10 é socket, se eu mudar aqui, ó, se eu pôr aqui o 14, olha lá, ele já fala que é o sensor, se eu colocar 1, né, 1 ele aceita também, cabo simples, 5, tá tudo funcionando direitinho. Legal, eu fiz com o código. Edu, e se eu quiser trazer agora pela descrição? Bom, se você não tiver descrições repetidas, como eu falei anteriormente, né, não pode ter, senão ele vai parar no primeiro, você pode fazer pela descrição agora. Vamos mudar para a gente brincar, para a gente entender como funciona isso? Olha, agora eu quero trazer o preço, não mais pelo ID, mas pela descrição que o ID me trouxe. Legal? Então vamos lá, PROC V. Em vez de marcar o ID, eu vou marcar a descrição. Eu quero a descrição. E aí, pessoal, qual é a matriz? Pare para pensar qual é a matriz que eu devo pegar. Eu devo pegar da B, da C ou a partir da D? Eu quero trazer o preço unitário. Tempo. Muito bem, quem falou C está correto, eu começo aqui da C, por quê? Eu vou procurar a descrição na primeira, a primeira coluna tem que ser onde eu vou buscar. E eu quero trazer o preço, eu tenho que marcar a preço também aqui nesse caso, que é o que eu quero trazer. Marquei lá, ó, com o Shift pressionado, marquei, Ctrl Shift seta para baixo, seleciono tudo. F4, ponto e vírgula, 2, 0 e fecho. Ficou 20, tá pessoal? Por isso aqui deu erro, ó. Ponto e vírgula, tá? Faltou aí zero. Esses atalhos também estão no módulo de produtividade que faz parte do Excel do Futuro. Então, quer ter dicas de produtividade, como é que eu seleciono tão rápido, como é que eu faço as coisas tão rápido, você pode praticar. Claro que você vai pegar os atalhos que mais te interessar, os que fazem parte do seu dia a dia, que é bom para a sua produtividade. Muito bem, copiei, ó, feito, beleza. E agora eu posso pôr aqui, tem 2 desse, 5 desse, 16 desse, 56 desse e 4 desse, pronto, tá feito, já fez seu orçamento, aí o orçamento pronto. E se você mudar o item, também ele vai mudar automaticamente tudo, perfeito? Legal? Então, pratiquem, façam um dos dois jeitos. Claro que a descrição eu não consigo fazer pela própria descrição, tem que fazer pelo ID. Agora o PU eu posso fazer ou pelo ID ou pela descrição. Tente fazer os dois jeitos, ver como funciona. Eu acho que é bom você praticar, isso te ajuda muito, legal? Vamos lá, agora vamos fazer... 2 exemplos, um até com erro, para que a gente possa entender como funciona essa história de valor aproximado, Edu. O que é isso? Na verdade é o seguinte, imagine uma situação em que você tenha valores, né? Que você tenha situações onde você tem comissão de vendas, salário de funcionário, e aí você tem uma tabela, fala assim, se o funcionário ganhar até 10 mil, ele tem 5% de imposto de renda, se ele ganhar entre 10 e 15 mil, é 10%. Como é que você vai fazer uma tabela que tenha cada salário? Porque pode ter centavos nessa tabela. Então, imagina, a tabela ficaria gigante. Então, para isso, nós vamos usar o valor aproximado. Então, vamos lá na aba Aproxime, de aproximado. Primeira regra, para fazer o valor aproximado, eu tenho que ter os valores em ordem crescente. Assim, ó. Aqui eu tenho as notas dos alunos e quero incluir aqui a nota final dele. Então eu tenho um aluno que tirou 33, eu não tenho 33 nessa tabela. Aluno que tirou 85, eu não tenho 85 nessa tabela, né? Então como é que eu vou fazer um PROC V para ele trazer qual é a nota final, avaliando a nota? Primeiro, tem que ser em ordem crescente. Segundo, cada nota tem que ser o menor valor possível. Então para o F o menor valor é 0. Aí o E, o menor valor é 40.
Para o D, o menor valor é 50. E assim sucessivamente, tá? Eu não tenho, por exemplo, 90, mas 90 é A. Se a pessoa tirou 90, vai ser nota A. Legal? Mas o menor valor para A é 80. Então, tem que ser em ordem crescente e eu sempre vou colocar o menor valor na minha base para começar a análise. Essa é a regra, tá? Simples assim. Só que, se não tiver desse jeito, não funciona. Vou repetir. Não funciona. Então, é importante que você siga essa regra. Então, duas regras. Ordem crescente e o menor valor da base. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos fazer igual o PROC-V. Qual é o valor procurado? Esse valor. Perfeito. Ponto e vírgula. Seleciona a tabela e trava a tabela, porque eu vou copiar essa fórmula. Travei. Ponto. Eu quero 2, que é a nota. E eu preciso pôr alguma coisa depois, não posso só fechar. Não é obrigatório preencher. Quando eu faço isso, ele entende que é valor aproximado. E eu posso pôr um Enter. Beleza. Ele falou o seguinte, ó, 33 é F. Entre 0 e 40 é F. Tá certo, 33 está entre 0 e 40. Legal. Ponto. Aqui, olha que bacana. E esse aqui é C, 65. Entre 60 e 70 é C. Acima de 70 passa a ser B. B, tem algum B? Ok, 78 é B. Ah, legal. Então, funcionou. 100%, ok? Vamos tentar fazer o próximo? Vamos fazer. Beleza. Ah? Só que aqui, ó, antes, muda aqui, ó, para 45, por favor. Na sua, porque a minha base está igual à sua. 45. Então, vamos ver. Eu quero aqui, ó. Eu tenho toda... Tá em ordem crescente? Tá. Beleza, e tem os percentuais. Isso aqui precisa estar em ordem crescente? Não, aqui não importa, pessoal. Aqui é o valor que você quiser, tá? Aí a sequência que não importa. Poderia ter valores até diferentes aqui em ordem. Mas aqui precisa estar em ordem crescente, que é a base. É aqui que ele vai olhar. Ele vai olhar as vendas, segundo as vendas, e vai trazer um percentual. Vamos ver? Vamos ver o que acontece aqui? PROC-V. O valor procurado é esse, ponto e vírgula, nessa tabela aqui. Vou travar ela, F4, e vou colocar 2. E eu posso colocar 1, se eu quiser, no final, para indicar que é valor aproximado. Pode deixar em branco também, tá? É muito mais simples deixar em branco. Mas eu posso, se você quiser, você pode colocar 1. Perfeito. Trouxe lá, ó, comissão, 6%, 5% e tal. Opa! Passou um erro aqui, ó. Pense por que tem esse erro. Tempo. Tá? Porque ele fala o seguinte, ó, que o menor valor para 3% é 50. Eu fiz 45, por isso que eu mudei para 45, para dar esse erro. Então veja, a minha tabela ela está incompleta. Eu não tenho valor zero que nem tem aqui, ó. Aqui eu não tenho valor de zero. Eu preciso indicar qual é o percentual entre quanto ganha o colaborador se ele fizer zero vendas. Vamos supor que seja 2%. Um pouco é 10%, só para vocês verem que não tem problema percentual. Então se a pessoa ganhar, como o valor é menor, olha o seguinte, ó. Se o funcionário fizer entre 0 e 50 mil, é 10% de comissão. Acima vai cair nas comissões. Legal? Perfeito? Então, essa parte está em crescente. Então, vamos refazer essa fórmula. Vamos ver se agora vai dar certo. Legal. PROC-V. De novo. O valor procurado é esse. Ponto e vírgula. Matriz. Trava com F4, 2. E vamos fechar. Não precisa pôr 1, não. Para não ter trabalho. Legal. E aqui, ó. Agora, o 45 passa a ser 10%, porque ele entendeu que está isso. Então, a importância, duas regras, ordem crescente e comece do zero sempre, pessoal. Porque se você começar dos 50 mil que nem eu comecei ali, o que acontece? Entre 0 e 50, o que acontece? Ele não tem essa informação, ele dá erro, ele vai falar que não encontrou nada. Tá bom? E agora é só fazer aqui o percentual. Qual a comissão desses cabras aqui? Ó? É só pegar o percentual vezes, aí vai ter quanto cada um vai ganhar em dinheiro. Beleza? Muito bem? Claro que aqui não tem nada a ver, né? Tá absurdo. O cara vendeu 93 mil ganha mais do que quem vendeu 45, né? Ou ganha menos, né? Do que quem ganhou 45, porque o percentual está zoado aqui, porque eu zoei o percentual. Tá feito? Mas é só como exemplo pra gente brincar. Faça aí. Então, entenderam? E eu fiz propositalmente, porque quanto mais a gente erra, mais a gente começa a entender como funciona e é mais difícil a gente cometer o mesmo erro no futuro. Então, é assim que a gente aprende. Legal? Dicas de aprendizado, faça, pratique, use no seu dia a dia. Aplique esse conceito, veja onde isso pode ser aplicado no seu dia a dia para facilitar a sua vida, para que aí sim as pessoas verão você utilizando isso de forma segura e consciente. Seguramente você basta ser fluente em Excel. Muito bem, vamos fazer um exemplo agora gigante, um exemplo do dia a dia. Uma folha de pagamento. Eu tenho aqui, ó, uma folha de pagamento, tenho os colaboradores, o salário, o número de filhos que eles têm. Temos 4 informações: IR, INSS, salário família e plano de saúde.
Todos eles baseados no salário. Só que o salário família, além do salário, ele vai receber um valor dependendo da quantidade de filhos que ele tem. Então, eu tenho um detalhezinho a mais. Então, e aqui eu quero preencher diretamente já o valor correto de cada... Qual o valor de IR, qual o valor de INSS, qual é o salário de família, quanto é plano de saúde, e depois eu calculo o salário líquido de cada um deles. Então, vamos lá. PROC-V. Primeiro, antes da gente começar, vamos ver. Tá em ordem crescente? Tá. Tá em ordem crescente? Tá. Tem o zero, tudo direitinho? Legal. Então podemos começar. Vamos lá. PROC-V. Salário é o procurado. Ponto e vírgula. Matriz tabela. IR. Eu posso pegar só isso aqui, Edu? Ó, posso pegar só isso aqui? Pode. Pode pegar só isso aí. Tá? F4. Perfeito? Não preciso pegar o INSS. Ponto 2. Ponto e vírgula 2 e posso fechar, não preciso pôr porque é valor aproximado. Aí eu trouxe 25 centavos, não, ele trouxe 25%, é que 25% é 0,25. Como ele está formatado para dinheiro, então deixa assim, para a gente não precisar depois mexer muito. É 25% de quem, pessoal? Aí eu abro a fórmula vezes o próprio salário do cara, então ele vai pagar 25% de imposto de renda, é um absurdo, mas... é isso aí. Legal? Ponto e vírgula, pronto. Ah, ainda deu zero aqui, ó. Por que deu zero, pessoal? Porque abaixo de R$900 é zero de imposto de renda. Então é zero o resultado da conta. Olha. E aqui também deu zero o resultado da conta. Claro que esses dados são todos fictícios, né? Não é essa tabela de imposto de renda, tá, turma? Muito bem. E INSS? Mesma coisa. Vamos lá. Igual, PROC-V. Dica, dá uma pausa no vídeo, tenta fazer você aí enquanto eu falo, aí depois você volta, ver se deu certo o seu igual ao meu. Valor procurado, valor, salário bruto, ponto e vírgula. Ponto e vírgula. E INSS, e agora? Agora eu tenho que pegar até a terceira, ó. Por quê? Porque sempre a primeira vai ser o salário que ele vai olhar. F4 e agora é a coluna 3 e fecho. Beleza? Ele trouxe, eu vou até copiar todos aqui só para ver como que ficou, ó. 10, 9, 8%, tá tudo certinho. Beleza, e agora vezes o próprio salário. Pego no primeiro, clico aqui no salário de novo, ele já me dá o valor em reais. Muito bem, feito. E aí, acertou? Não acertou? Legal? Vamos tentar com o salário de família agora? O salário de família tem uma pegadinha a mais. Tem uma pegadinha porque ele vai trazer o valor e aí o valor vai ser multiplicado pelo número de filhos. Então, só toma cuidado, dá um pause, tenta fazer e eu vou fazer na sequência. Vamos lá. Salário de família, mesma coisa. PROC-V. PROC é outra tabela, né? Valor procurado aqui. Isso aqui é para indicar qual é o valor de acréscimo. O valor de acréscimo é esse aqui. F4, ponto 2 e fecho parênteses, pronto. Então ele trouxe 83 centavos, o único que vai ganhar 8,50 aqui é o cidadão que ganha, é a Ivone que ganha R$250. Legal? Muito bem. Só que agora, como é que eu multiplico isso, pessoal? Eu multiplico pela quantidade de filhos, é essa coluna aqui, ó. Procuro pelo número de filhos, e aí ponto e vírgula. Ah, esse aqui deu zero, porque tem zero filho, não vai ter salário de família se não tem filho. Legal? Legal? Apesar que essa fortuna aí, né? Não é importante. E agora, plano de saúde. Quando a pessoa paga o plano de saúde, tento fazer aí enquanto eu já começo aqui, ó. PROC-V, valor procurado. Tá aqui o salário. No salário é essa tabela, F4, ponto e vírgula, 2 e fecha parênteses. Deu 5%, né? Vamos ver aqui, vamos fazer quanto dá todos? Depois a gente arruma. 5 e tal, aqui deu zero. Por que deu zero? Porque ele é 240, tá abaixo de R$500, é zero, perfeito? E agora eu multiplico pelo próprio salário do funcionário. Ele vai pagar uma taxa de plano de saúde de acordo com o salário, tá aí feito. Legal. Agora vamos ver o salário líquido. O salário líquido vai ser o salário do cara, menos o imposto de renda, menos o INSS, mais o salário família, menos o plano de saúde. Fez a conta e aí... feito, legal. E aí, já tinha pensado em usar PROC-V para isso? Não usou? Viu como é muito bacana? O Super Aula PROC-V, ela faz parte do projeto Excel do Futuro. Então, se você quer aprender PROC-V, tabela dinâmica, soma Cs e muitas outras funções, as funções mais usadas dentro do Excel, inscreva-se hoje no Excel do Futuro. Botão aqui embaixo. Pode ir lá, inscreva-se, depois você volta para a aula e você continua dessa parte. Perfeito? Legal? Alternativa ao C. Vamos lá. Uma das coisas que eu prometi. Veja que eu tenho uma fórmula aqui, ó, que ele calcula a nota de acordo com essa média usando esse critério aqui do lado das notas. Só que a proposta é substituir todos esses Cs por uma fórmula muito mais simples e muito mais tranquila. É a fórmula do... PROC-V aproximado. Legal? Primeiro, eu tenho uma tabela, eu criei uma tabela de apoio, eu tenho as notas, começando do zero, em ordem crescente. Perfeito? Então, eu tenho a menor nota e assim sucessivamente.
Essa fórmula C, estudem ela, você vai ver que ela faz exatamente isso. Só que olha como ela fica gigante. Quando você usar mais que 3 Cs, desconfie se você não pode criar uma tabela de apoio e se essa tabela não pode ser abastecida por um PROC-V, que fique muito mais simples. Vocês verão que a solução, olha o trabalho que é fazer essa fórmula, tá? Eu vou colocar ela aqui, ó. Vou pôr essa fórmula aqui, ó. Fórmula texto aqui, perfeito? Legal. E vou pôr aqui, ó, a fórmula texto. Fórmula texto, quando a gente fizer essa aqui, legal? Enquanto ele vai dar erro, já vai aparecer a fórmula ali, para você comparar uma fórmula com a outra. Então vamos lá, é muito simples. Primeiro, tá em ordem crescente? Tá. Começa do zero? Começa. Então vamos lá, PROC-V. É só isso. Qual é a média? A média é essa, ponto e vírgula. Seleciono aqui meu range F4 para travar, 2 e fecha e pronto. Tá feito. Aqui essa fórmula acontece. Veja que aqui deu A, aqui também deu A. Olha só. Se eu fizer um check, ó, esse é igual a esse, pergunta se esse é igual a esse. Quando eu faço um check aqui de tudo, eu vejo que todos ficaram verdadeiros, não tem nenhum falso. E olha a diferença entre fórmulas, é uma fórmula muito mais simples. Então, sempre se pergunte, se você fizer vários Cs empilhados, será que eu não poderia substituir por uma fórmula mais simples, e de mais fácil entendimento e mais fácil manutenção? Legal? Veja que ela ficou perfeita. Ela está exatamente igual, é o mesmo critério. Se você mudar os critérios aqui, ele muda tanto para um quanto para outro e fica tudo certinho. Ok? E aí, tá gostando do conteúdo? Lembre-se, módulo Excel do futuro. Vamos lá, vamos a outro, vamos ver quando é que o nosso amigo PROC-V, às vezes, não funciona. E você fica apanhando. Eu tenho aqui uma tabela, ó, ID e nome de usuários, e eu quero trazer os nomes desses usuários aqui. Vem lá e faço um PROC-V, é simples, ó, vem aqui, valor procurado é o 10, ponto e vírgula, minha tabela está aqui. Qual é a coluna mesmo, pessoal? 2, né? E vou fazer exato, ó, vou pôr um 0 ainda, porque eu quero exato, valor exato, e o 10, mas 10 não tem, 10 é o primeiro aqui, ó, Jade, não tem. Ele deu que não achou, aí ele achou Natanael, ele achou Rodrigo. Cuidado, muito cuidado quando vocês trouxerem dados, dependendo da base, do seu ERP, da sua web, isso pode gerar erros como esse. Quando você tem, por exemplo, aqui, olha, veja que o 10 aqui ele tem um apóstrofe, ou seja, ele tem um caractere que ele faz ele virar texto, e quando na verdade o que ele tem ali, aqui nesse outro lado, são números. Se eu pegar aqui, ó, tudo é número, ele soma, ele vai somando os números. E aqui ele não soma, se eu somar todos aqui, tá dando 21. Imagina, 15 e 10 já dá 25, vamos dar 21. Porque isso aqui está como texto, não está como número, perfeito? Legal? E aqui eu fiz um outro exemplo ao contrário, ó. Às vezes é ao contrário também. Então garanta que a sua base e a sua forma de procura estão trabalhando com o mesmo, sem espaço em branco, sem caractere especial, todos com número, todos com texto. Isso é o maior erro que acontece quando você faz PROC-V, porque para ele um texto é diferente de um número, tem outra formatação. Legal? Vamos lá, PROC-V, ó. Valor procurado 10, ponto e vírgula. Seleciona aqui, ó, F4, né, 2 de novo, 0 exato, ele vai dar, aqui ele não deu erro, ó, aqui não deu, mas deu erro nos demais, porque aqui é ao contrário, aqui é tudo texto, e aqui os que estão com texto estão dando certo, então tá certo aqui. Dica de como resolver isso de uma forma rápida. Imagina que a sua base está toda em número, e você está com textos aqui, você quer buscar, legal? Uma forma simples de eu mudar isso aqui, ó, esse E3, fazer com que ele vire número, é fazer duas coisas. Ou eu somo 0, é uma dica, ou eu multiplico por mais 1. Quando eu somo 0, ele vira número. Olha aí, e ele passa a funcionar. Ah, Edu, continua dando erro no 15. Por quê? Porque não tem 15 aqui, não tem o número 15. Se aqui virar 15, ó, ele vai voltar a funcionar. Perfeito? Legal? Então, dica, soma 0 ou multiplica por 1. E você resolve, você faz um texto virar número. Legal? Gostou da dica? Muito bem. Então vamos lá. Vamos a mais uma dica, uso de caractere coringa. Basicamente, o caractere coringa, eu demorei tudo aqui. Basicamente, o caractere coringa, pessoal, são 2 caracteres coringas. A gente fala de 3, mas são 2. E um é para eliminar o caractere coringa. É para informar ao sistema que aquele não é um caractere coringa, legal? Porque existem situações que você precisa que o asterisco seja asterístico e que o ponto de interrogação seja ponto de interrogação. E aí você precisa avisar o sistema que aquilo não é um caractere coringa, senão ele vai entender como caractere coringa, legal? Muito bem, então vamos lá.
O que acontece? Caractere Coringa é muito utilizado para contagem, para somas, mas também pode ser utilizado para PROC-V, quando você quer buscar algo de uma forma específica, mas que tenha caracteres que você não conhece muito bem ou não saiba, quer encontrar algo similar. Legal? Então, um asterisco substitui um grupo de caracteres. Então, por exemplo, eu quero qualquer coisa que comece com uma palavra e termina com um iPhone. Então, eu fiz uma fórmula aqui, ó, essa fórmula está aqui. Se a gente der um F2 nela, você vê que ele está indicando, ele está pegando o B12, buscando o B12 nessa tabela. E está trazendo a coluna 1. E nessa segunda célula, ele tá, dei F2 aqui, ó, ele está buscando o B12 trazendo a coluna 2. Então, essa é a única diferença. Então, ele vai trazer produto e o código, legal? Então imagina que eu estou buscando qualquer coisa que termine com a palavra iPhone. Eu ponho um asterístico iPhone. E veja, não precisa ser maiúsculo e minúsculo, ele entende. Veja, o que ele fez? Ele buscou aqui. Começa com qualquer coisa e depois tem a palavra iPhone? Não. Começa com qualquer coisa? Não. Começa com qualquer coisa, aí ele começa com asterístico. Ele entende que o asterístico é um coringa, então ele não procura, ele não traz esse. Aí ele traz o que? O protetor iPhone, ele trouxe porque é o asterístico. Perfeito? Então eu falei disso. Qualquer coisa que comece com asterístico e tenha a palavra iPhone. Aí imagina que eu falo assim, eu quero então que comece com iPhone e tenha... Aí tem que escrever certo, né? iPhone e tenha um caractere. De novo, Eduardo, precisa digitar certo, né? E tem um caractere. Eu ponho ponto de interrogação. Aí o que ele faz? Ele procurou esse aqui, tem 2 caracteres. Tem um caractere, achou, parou, encontrou. PROC-V preguiçoso. Encontrou o primeiro, parou. Então ele trouxe iPhone 6 esse. Se eu colocar 2 caracteres, outro ponto de interrogação. Então, por exemplo, se eu ponho Paulo e Paula e substitui o ou o a por uma interrogação, ele vai trazer o Paulo que ele encontrar primeiro. Legal? Aí eu ponho 3 caracteres. Ele vai trazer porque ele encontrou o 12 asterístico. Legal? Bacana? Então, o ponto de interrogação substitui um caractere. Qualquer caractere, eu vou falar qualquer caractere. Agora, vamos supor que eu queira trazer esse cara aqui, indicar para ele que eu quero tudo que comece com asterístico. Edu, quando é que pode acontecer isso? Bom, eu já prestei assessoria para uma empresa que ele colocava um asterístico no começo para indicar que o item é obsoleto. Então, se eu quisesse indicar os itens obsoletos, ele usava exatamente o Coringa como indicação para a área comercial, para a logística, para todo mundo. Então, isso pode atrapalhar muito o seu processo. Então, aí nós vamos usar o truque do tio. Então, eu vou falar para ele assim, olha, o que eu vou indicar para você é qualquer coisa que comece com asterístico e tenha, por exemplo, a palavra... e termine com qualquer coisa. Olha o que ele fez. Ele pegou qualquer coisa que comece com asterístico, né? Então ele está pegando esse comando aqui indicando qualquer coisa. E depois termine com qualquer coisa. Está aqui, ó. Aqui termine com qualquer coisa. Desse jeito ele está fazendo o quê? Ele está buscando qualquer um que comece com asterístico. Aí ele encontrou esse cara aqui. Legal? E se eu quisesse fazer o contrário? Quisesse qualquer coisa que termine com asterístico? Eu posso falar qualquer coisa, asterístico, tio, que termine com asterístico. Olha só. E aí, pronto, tá feito. Ele trouxe o iPhone 2. Legal? Então, pratiquem, né? Para o PROC-V, devo dizer que ele funciona, ele tem essa funcionalidade, porém, mais usual quando a gente usa o caractere Coringa é para Conte C, Soma C, que também estarão na super aula Soma C, que estará dentro do projeto Excel do Futuro. Então, inscreva-se lá que você vai ver como é que a gente faz isso. Bacana? Muito bem, então vamos lá. Alternativa para busca direito. Como eu falei, qual é o problema? Imagina que eu tenho uma situação aqui, eu tenho ID e tenho nome. Né? E eu quero trazer o nome. Só que o ID está aqui e o nome está à esquerda. Como eu tenho que marcar aqui a primeira coluna, eu não consigo marcar. Eu consigo marcar para lá, mas não funciona. Tem que marcar sempre para a esquerda. Ele só anda para a direita, o PROC-V. Então eu começo da esquerda e ele anda para a direita. Então eu não consigo marcar, o nome não está aqui. Então o que o pessoal faz mais é o seguinte, faz um truque, vem aqui ó, e copia essa informação para cá. É um jeito, tá? É uma solução, dá para fazer, dá para inverter o PROC-V, dá para fazer com matriz, dá para fazer com que ele inverta o processo, só que é um processo mais complicado e deixa a planilha um pouco, eu não gosto muito particularmente. Então, eu prefiro mais usar esses, ou então usar uma outra função, o índice CORRESP, que também vai ter uma super aula sobre índice CORRESP. Para nós aqui, o mais prático é eu criar um argumento como esse, eu crio uma coluna fake, que é uma cópia da coluna anterior,
ou passo o ID para cá, ou passo o nome para cá, tanto faz. Tá? Só que se eu passar para cá, eu vou ter que marcar essa primeira, como sendo na coluna D&D. Se eu marcar ele para cá, eu posso fazer aqui, ó. Vem aqui agora, PROC-V. Clico aqui, né? Seleciono o ID, vou até Paula. 1, 2, 3, 4, é a coluna 4. 0 e pronto, e tá feito. Legal. E ele trouxe Maria. Ok? Então, essa é uma das formas. Muito bem. Vamos criar uma coluna semiautomática. Vamos olhar aqui o seguinte, olha. O série tá aqui. E o e-mail tá aqui. Perfeito? Se eu começar do ID, 1, 2, 3. O série é 3 e o ID e o e-mail é 2. Legal? Então agora eu vou fazer uma fórmula diferente, que eu não vou pôr o número, eu vou indicar uma célula. Olha, ele vai ficar semi-automático. Eu vou procurar daí esse cara aqui. Vou travar ele F4, vou travar coluna para que ele não, para que eu possa copiar a fórmula. Vou selecionar a minha série, começando do ID, porque o ID é o que manda. Travo com F4. E agora, em vez de pôr o número, eu vou indicar esse cabeçalho aqui, ó. Cabeçalho que está aqui na coluna no H10. E vou travar a linha. Para quê? Para que quando eu copie para a linha ao lado, ele ande para o lado, não mude a coluna, só mude a coluna, não mude a linha. Ok? Muito bem. 0 para ser exato e fechei. Veja que agora ele trouxe a série certinho. Quando eu dou esse Ctrl C, copio para o lado, ele me traz o e-mail, porque eu joguei aqui a posição 2. Olha, ele está olhando a posição 2. Aqui ele está olhando a posição 3. Entendeu? Então eu criei nos meus cabeçalhos números de apoio para substituir. Ao invés de eu colocar o número, eu coloco. Então ele fica semi-automático. Ou seja, se eu mudo aqui para 2, ele passa a ser a série. Se eu mudo aqui para 1, ele me passa a trazer o ID. Né? E assim sucessivamente. Legal? Então eu posso brincar com isso de forma semi-automática. Legal? Gostaram da dica? Então, treina, ensina alguém. Isso vai ajudar muito você no seu desenvolvimento, na assimilação e na absorção de todo esse conhecimento. Tabelas, vamos lá. Tabela é uma coisa bem legal de se usar. Ó, eu vou até sugerir para você, primeiro copie, traz isso aqui um pouquinho para baixo, aqui só para não... Né, eu só arrastei ele um pouco para baixo, legal? Então vamos lá. Eu posso fazer no formato normal, só que eu posso também fazer com que isso aqui vire tabela. Qual maneiras? Ctrl Alt T, se eu clico em qualquer lugar, Ctrl Alt T. Ctrl Alt T, ele sugere tabela com cabeçalhos. Ou eu posso vir aqui e inserir. Também selecionei, tabela, ele também vai adicionar. Vem perguntar se tem cabeçalho. Veja que ele já selecionou a região aqui. Eu vou falar que sim. E posso pôr o número TB de tabela. Posso pôr o nome que eu quiser. Vamos chamar de Edu? Vamos chamar de Edu. Pronto. Chamei de Edu. Legal? Olha aqui agora. O que eu posso fazer? Eu posso fazer meu PROC-V normal. PROC-V. Atenção, minha tabela, o ID tem que estar na primeira coluna aqui, tá? Porque eu vou chamar agora, eu não consigo mais. Eu vou fazer agora a seleção da tabela. Cliquei aqui, tabela não chama Edu, ó. Se eu digitar Edu, olha a tabela aqui, ó. Edu, e vou dizer que eu quero o nome está na coluna 2, e fecho parênteses, e Enter. E ponto e vírgula e 0, né? Tem que falar que é, porque ele não está em ordem crescente, tá, pessoal? Então, eu preciso dizer que é valor exato, senão ele aciona o modo... O modo não exato, né? E aí atrapalha muito, porque como ele não está, ele se perde, ele não consegue fazer a conta. Legal? Então vamos lá fazer de novo, PROC-V. Mais uma vez, valor procurado, 456, ponto e vírgula, tabela. Se eu começar a digitar a tabela, ele já me traz aqui, ó, Edu, ponto e vírgula. Eu vou dizer que eu quero a coluna 2, né? Ponto e vírgula e 0, porque tem que ser exato. Veja que a forma ficou bem mais simplesinha. Só que essa tabela é assim mesmo. Agora imagine que eu ponho um novo item aqui, 10. Roberto, quando eu colocar 10 aqui, ó, ele já absorveu porque a tabela já expandiu e ele já colocou. Então é bem bacana quando você tem valores que começam a crescer, a pessoa vai adicionando mais dados, você já cria aquilo como uma tabela e já consegue rapidamente fazer. Só que sempre a primeira coluna da tabela tem que ser a coluna que você vai fazer a consulta, não tem como selecionar outra. Feito? Legal? Vamos fazer agora o erro que dá quando não tem automático e como é que eu faço isso ficar automático. É a última dica dessa super aula. Lembrando, se você está gostando das dicas dessa super aula,
Não esqueça que existem mais super aulas lá no Excel do Futuro. Aulas completas de super soma Cs, super formatação condicional, super tabela dinâmica. Tudo que você precisa saber sobre tabela dinâmica, além das aulas ao vivo, das aulas gravadas, uma mentoria completa, uma oficina que vai fazer você destravar o seu Excel e se tornar fluente. Ok? Clica no botão aqui embaixo e participe do Excel do Futuro. Venha fazer parte da nossa galera. Então vamos lá, a nossa última e não menos importante dica de como criar formas automáticas. Legal? Então vamos aqui, ó. Vou fazer um PROC-V normal primeiro. Vou procurar o valor ID, ponto e vírgula, aqui na minha seleção, ok? Travei tudo aqui, F4. Eu quero primeiro a série. A série está 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está na posição 6. 0. Depois eu quero o nome. Então, a mesma coisa, PROC-V, né? Pra gente treinar bastante. Clica aqui, ponto e vírgula. Seleciono aqui e eu quero o nome. O nome é 2, né? Travar na F4, 2 e 0 e pronto. Tá feito. Fechado. O que acontece? O que acontece é que, se inadvertidamente, eu falei lá no começo, um dos erros, se alguém vem aqui, ó, e tira essa... Ah, é CEP que tá... O pessoal não tá preenchendo. Vou arrancar isso fora, olha. Exclui. Olha o que acontece. Para valores que estavam à direita daquela que você excluiu, ele começa a dar erro. Por quê? Porque ele está pedindo a coluna 6 e só tem 5 colunas agora na região que você marcou. E o Maria funciona, normal, porque ele está à esquerda. Então, algumas darão erros e outras não. E essa é uma grande dificuldade quando se faz PROC-V, porque alguém vai lá e deleta uma coluna, ou insere uma coluna, melou tudo, começa a trazer tudo errado, tá? Então, vamos ver como é que a gente faz isso automático. Eu vou dar um Ctrl Z. Para que volte a coluna, para que a gente possa trabalhar. Para isso, nós vamos usar um apoio, uma função que chama CORRESP. A CORRESP funciona exatamente igual ao PROC-V, só que ao invés de ele trazer o valor, ele traz qual a posição daquele valor. Então, legal, a função é assim, ó, CORRESP, né? Vou abrir e fechar. Do mesmo jeito, o Shift F3, ó, fechei, abrir e fechar. Shift F3, ele vai abrir o argumento de função. Valor procurado. O valor procurado, eu posso dizer aqui que eu quero procurar... vou fazer aqui, fazer embaixo aqui, ó. CORRESP de novo, perdão. Abro e fecho, Shift F3, eu aciono o argumento de função. Valor procurado, eu quero procurar a série, né? Vou travar, inclusive... Vou travar ele aqui. Eu não preciso travar, não, para deixar ele. Mas vamos deixar ele solto. Nessa matriz aqui, ó. Nos cabeçalhos. Eu vou travar o cabeçalho, agora sim. Ponto e vírgula 0, porque eu quero exato. E pronto. Olha só o que ele fez. Ele me falou que a série está na posição 1, 2, 3, 4, 5, 6. Legal? E quando eu descer, ele fala que o nome está na 1, 2. Então eu marquei os cabeçalhos da matriz que eu vou usar no meu PROC-V. Perfeito? Legal. Então vamos lá. Vamos fazer o PROC-V agora. Igual PROC-V. Vamos fazer de novo do zero, só para a gente aprender. Valor procurado está aqui, ponto e vírgula. Nós selecionamos tudo, travamos, F4. Eu quero a série é 6, ponto e vírgula 0. Tá. Só que se ao invés de eu usar esse 6 aqui, eu usar esse 6 aqui, ou seja, eu usar essa fórmula CORRESP. Eu posso vir aqui e copiar essa fórmula. Posso copiar essa fórmula. Ctrl C. Venho aqui no 6, dou um duplo clique no 6 e dou um Ctrl V. Então eu fiz as fórmulas separadas e estou juntando elas. Então é uma forma mais simples. Eu poderia ter digitado tudo isso direto, Edu? Podia. Se você tem prática, pode fazer assim. Só que eu gosto de fazer elas separadas porque eu já tenho, vejo o que está acontecendo e eu posso copiar o valor lá para dentro. Perfeito. Dou um OK. E posso inclusive copiar ela aqui para baixo. Só que aí vai dar errado. Por que vai dar errado, Edu? Por que está errado? Né? Por que está errado? F2, ele está procurando aqui. Eu não travei, né, as coisas, né, de forma correta. Vamos ver. B2G2. B2G2, B2G8. Tá. Aqui, ó, eu não travei o C13, tá? Então é C12. Então vamos arrumar o C12. Pronto, aí ele vai ficar certinho. Perfeito, só para ficar igual. Tá, eu copiei, como eu não travei aqui no C12, né? Então esse que é o ID, que eu procuro, ó, se eu ponho 287, agora ele muda tudo, ó. Mudou tudo, tá? Se eu ponho 2, ele fica certo. Perfeito. Olha o que acontece agora, turma. Se eu deletar essa fórmula, essa coluna, esse dá erro e esse não. Por quê? Porque ele automaticamente já checou que aqui virou 5. O único detalhe é que esses nomes têm que estar exatamente iguais a esse aqui, só que aí ficou automático, agora eu não preciso mais me preocupar com a posição. E se eu vier aqui agora escrever e-mail, do jeito que está lá, ele substitui pelo e-mail da pessoa, então ficou uma forma automática.
ok? E aí, gostaram da dica? Bem legal essas dicas, né? Então é super aula. O que eu sugiro para vocês? Refaçam todos esses exercícios, tentem aplicar isso no seu dia a dia, identifique aonde isso poderia ser útil, cada uma dessas funcionalidades dentro da sua realidade. Isso é muito importante. Pratiquem muito. Isso é muito importante para que você possa consolidar os conhecimentos e assistam a super aula com foco, modo aula ali, né? Focado na aula, tenta utilizar. E uma dica muito preciosa: ensine alguém. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Ensine alguém. Se você ensinar alguém, você estará ajudando a pessoa porque ela vai aprender e você estará se ajudando porque você vai consolidar o conhecimento e você nunca mais vai esquecer. Isso sim é conhecimento e experiência. Se você ainda não faz parte do Grupo Excel do Futuro, não perca tempo. Inscreva-se ainda hoje, aproveite a promoção que está rolando para que você tenha forma de acesso, valores, tudo isso está lá na descrição da página. Clique no botão aqui e entre lá e faça parte desse grupo que só está crescendo e que está ajudando muito centenas de pessoas a se destravarem e se destacarem nas suas atividades. Então, se você ainda não faz parte do Excel do Futuro, vem comigo. Aulas ao vivo, aulas gravadas, super aulas, todo o material, grupo exclusivo no Telegram. Vai ser muito bom ter você junto com a gente nessa jornada e te ajudando a elevar o nível do seu Excel. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço e até mais.